Salmo 137. Salmo 137. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu só dar 2 lembretes para vocês. Como já é tradição da nossa igreja, sempre que nós temos o aniversário da igreja, no momento da tarde, do final da tarde e noite de sábado, nós temos a nossa tradicional festa da amizade. E hoje não vai ser diferente. Os jovens estão preparando uma programação super especial. Se você perdeu hoje à tarde, vai perder metade da sua vida, tá bom? Então eu convido você a não faltar. Nós vamos nos reunir às 7h30, aqui do lado de fora. E às 7h30 nós vamos ter a parte espiritual até o pôr do sol. E assim que tivermos o pôr do sol, então, nós vamos começar os jogos, as brincadeiras. E vai ter comida também aqui à noite. Então, você não tem outro lugar para estar hoje no final da tarde, senão aqui na festa da amizade, ok? Sábado que vem, nós vamos ter outra festa aqui na igreja. Você diz amém? Diga um amém mais forte, amém? Sábado que vem, nós vamos ter batismos, louvado seja o Senhor. Nós vamos ter conosco aqui o pastor Daniel Carvalho, vindo lá do Brasil, que vai trazer a mensagem. E nós vamos ter 3 preciosas almas que estarão se batizando. A Melina, a Lorenza e o Mateus. E você é o convidado especial de toda a família para estar aqui sábado que vem. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse sábado. Nós não queremos sair desse templo sem escutar a Tua voz. É por isso que nesse momento, nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco falando ao nosso coração. Serão poucos minutos, Deus, mas que nesses minutos, o Senhor nos lembre o porquê da existência dessa igreja. Que possamos lembrar que estamos aqui nessa terra. Nós estamos almejando uma terra melhor que a terra celestial. Por isso, abençoe, Senhor, agora a leitura da Tua palavra. E fica conosco. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vivemos em um tempo de crises. Nunca uma geração passou por tantas crises simultâneas como essa geração está passando. Vivemos uma crise política, uma crise humanitária, crise nas famílias. Nós aqui que moramos nos Estados Unidos, vivemos uma crise migratória, uma crise espiritual. E nesse momento de crise, só há uma palavra que nos mantém de pé. E que palavra é essa? Esperança. A esperança nos mantém firmes de que dias melhores virão. Há um antigo pensador romano que falou o seguinte: a esperança é o pilar que segura o mundo. Sem esperança, nós não viveríamos nessa terra. A esperança é a expectativa de que algo melhor no futuro acontecerá. Paulo fala da esperança em Romanos e em Tito. Ele diz que é a nossa bendita esperança que nos mantém firmes. Há muito tempo atrás, o povo de Israel também passou por um momento de crise. E nesse momento de crise, esse Salmo 137 foi composto. E eu quero ler com você esse Salmo 137 e tirar aqui 4 lições para nós essa manhã. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 137, leia na sua Bíblia. Às margens dos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, diziam: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Verso 4. Como, porém, haveríamos de entoar um canto ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita, que a língua se apegue ao meu paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, que é a minha maior alegria. Até aí. Queridos irmãos, o rei Nabucodonosor, junto com o reino de Babilônia,
fez 3 grandes invasões na cidade de Jerusalém. A primeira no ano 605, lideradas pelo seu pai, Nabopolassar, e em seguida em 597 e em 586. Cativos eram levados de Jerusalém. Mas diferente de outros povos, Babilônia tinha um método diferente de trabalhar com aqueles que eles derrotavam. Os outros povos, os assírios, os egípcios, os persas, na maioria das ocasiões eles matavam o povo conquistado. Mas os babilônicos eram diferentes. Os babilônicos geralmente pegavam os cativos e levavam para a terra de Babilônia, para que lá em Babilônia eles pudessem aprender de sua cultura, dos seus deuses, e assim eles se entregassem à sua cultura. E nesse Salmo 137, nós vemos agora o povo de Deus saindo de Jerusalém, indo para a Babilônia. E às margens dos rios de Babilônia, eles se sentavam e os babilônicos pediram que cantassem. E na resposta dele nós encontramos aqui 4 lições, querida igreja. A primeira delas, ouça com atenção. Esse mundo, Babilônia, não é a nossa casa. Por favor, não se esqueça de Sião. No versículo 1, diz que nos rios de Babilônia, o povo de Israel se assentava e chorava. E por que eles estavam chorando? Eles estavam chorando porque eles estavam se lembrando de Sião. No Antigo Testamento, amigos, Sião era um símbolo para Jerusalém. O povo de Deus representava, amigos, aquela família, tudo o que eles tinham. Era ali em Jerusalém que estava o templo de Deus. No Novo Testamento, Sião representa a cidade celestial. Paulo diz em Hebreus capítulo 12, tende, porém, chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, muitos milhares de anjos acompanharão a descida da santa cidade. Veja o relato, amigos, e o paralelo que nós podemos encontrar aqui. O povo de Israel chorava, lamentava, porque eles estavam longe de Sião. Hoje também nós, querida igreja, precisamos chorar, lamentar, porque estamos longe de Sião. Todo aniversário de igreja para mim é um misto de alegria e tristeza. Alegria porque nós vemos Deus sustentando a igreja, porque vemos Deus cuidando da igreja, porque vemos Deus fazendo a igreja crescer. Mas é tristeza também porque é mais um ano que passamos aqui. Mais um ano que estamos longe de Sião, mais um ano que estamos longe de Deus. Mas por favor, queridos irmãos, ouça com atenção o que eu vou dizer a você agora. Quando as doenças vierem na sua vida e sugarem as suas forças, nós podemos chorar, mas nós podemos dizer, esse mundo não é a nossa casa. Quando os desastres vierem, quando as tristezas vierem, nós podemos chorar, mas assim como Israel, nós podemos dizer, existe um lugar melhor. Sião é a casa do povo de Deus. Precisamos chorar e desejar a nossa casa. A imagem de alguém chorando por Jerusalém é familiar na Bíblia. Jesus, diz os evangelhos, ele chorou quando ele viu Jerusalém. Isaías também, previndo o que ia acontecer, chorou sobre Jerusalém. Jeremias, já quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, chorou sobre Jerusalém. O livro de Lamentações no Antigo Testamento é o choro de Jeremias, porque Jerusalém havia sido destruída. Amigos, não há nada de especial nos muros de Jerusalém. O que faz Jerusalém especial, o que faz Sião especial, não são as ruas de ouro, não é os anjos, não são as riquezas, a paz, não. É porque Jerusalém é a casa e a presença de Deus. É em Jerusalém que estava o templo do Senhor. E é na Jerusalém celestial que Deus estará presente com o seu povo. Queridos irmãos, por favor, lembrem-se, o choro pode vir, mas Sião nos aguarda. E essa é a primeira lição que você precisa aprender hoje. A segunda lição é, por favor, enquanto Jerusalém não chega, enquanto Sião não chega, não se curve
às exigências desse mundo. O texto que nós lemos diz que os babilônicos, eles começaram agora a pedir para o povo de Israel: olha, cantem as canções de vocês agora. Eles estavam zombando porque os babilônicos cantavam que Marduk era maior do que Deus. E na cabeça deles, Marduk tinha dado vitória sobre Deus, porque agora Israel era cativo, era escravo deles. E enquanto os babilônicos pediam para que as canções fossem cantadas, o povo de Israel disse não. O povo de Israel disse assim: vocês podem ter destruído a nossa cidade, vocês podem ter destruído os nossos muros, vocês podem ter queimado o nosso templo, mas nós não vamos curvar aos deuses de vocês. As harpas vão ficar penduradas nos galhos dos salgueiros, os instrumentos não serão tocados, porque nós não vamos nos curvar a vocês. Ah, queridos amigos, vivemos em uma geração que cada vez mais tem se curvado às exigências desse mundo. Nós, queridos irmãos, temos que louvar o nosso Deus, adorar o nosso Deus, mas não podemos nos curvar às exigências de Babilônia. Eu escutei um relato alguns anos atrás, que aconteceu no Zimbábue. Eu já contei esse relato aqui na igreja em um culto numa sexta-feira, mas eram poucos que estavam aqui, e eu decidi trazer esse relato de novo para contar. Conta-se que no vilarejo do Zimbábue, um vilarejo bem remoto, que adorava muitos deuses, a palavra do Evangelho de Cristo Jesus chegou lá e alcançou alguns corações. Alguns foram convertidos, alguns foram batizados, mas as pessoas que frequentavam ali aquela tribo se revoltavam contra os crentes, os fiéis a Deus, e uma perseguição começou naquele lugar. A perseguição era que se eles continuassem adorando a Deus, eles seriam presos, perseguidos e talvez mortos. Um dia, conta-se a história, que alguns homens invadiram a casa do pastor local. E depois de o baterem, de o machucarem e ameaçarem a sua família, eles então espancaram aquele pastor até a morte. Deixaram o corpo no chão e foram embora. Algum tempo depois, os irmãos daquela comunidade foram até aquela casa, encontraram aquele pastor morto no chão. Mas junto em sua escrivaninha, encontraram uma carta que ele havia escrito à mão. E essa carta dizia o seguinte, eu quero ler para você aqui na íntegra o que aquele pastor escreveu. Ele escreveu as seguintes palavras, ele disse: sou parte da fraternidade que não se envergonha. Eu tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada, eu ultrapassei a linha. A decisão foi tomada, eu sou discípulo dele. Eu não olharei para trás, não darei trégua, não vou diminuir o ritmo, não vou retroceder, não vou ficar parado. Meu passado está redimido, meu presente faz sentido, meu futuro está assegurado. Eu não aguento mais uma vida medíocre, andar pela visão, joelhos macios sem cor, visões amansadas, conversa mundana, doação barata e alvos pequenos. Eu não preciso de proeminência, prosperidade, posições, promoções. Eu não preciso de aplauso ou popularidade. Eu não tenho que estar sempre certo de ser o primeiro, o maioral, reconhecido, louvado, querido ou premiado. Eu vivo pela fé, me reclino em sua presença, ando por paciência, sou elevado em oração e trabalho com poder. O meu rosto está decidido, minha marcha acelerada, meu alvo é o céu. Meu caminho é estreito, minha estrada acidentada, meus companheiros são poucos, mas meu guia é confiável e minha missão é clara. Eu não posso ser comprado, desviado, seduzido, mudado de rumo, iludido ou atrasado. Eu não vou recuar, não vou hesitar na presença do inimigo, não me entregarei aos valores da popularidade, nem andarei na mediocridade. Eu não desistirei, não me calarei, não darei trégua, até que tenha a última medida permanecido, acumulado, orado, pagado à vista pela causa de Cristo. Eu sou discípulo de Jesus. Devo ir em frente até que Ele venha, devo doar-me e esgotar minhas forças, pregar tudo que sei e vou trabalhar até que Ele me detenha. E a frase terminava dizendo o seguinte: e quando Ele vier, Ele não vai ter problemas em me reconhecer. E quando Ele vier, Ele não terá problemas em me reconhecer. A pergunta que eu me faço todos os dias como cristão, querida igreja, é: se Jesus aparecer no céu,
Ele vai me chamar pelo nome, Ele vai me reconhecer. Não podemos permitir que Babilônia nos molde. Não podemos permitir que Babilônia nos molde. Terceira lição: viva este mundo, mas não esqueça de Jerusalém. O Salmo continua dizendo assim: como que nós vamos cantar ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, se eu esquecer de ti, que a minha mão se resseque, que a minha língua se apegue ao céu da boca, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Querida igreja, eu tenho um apelo para fazer a você essa manhã. E o meu apelo é, por favor, não se esqueça de Jerusalém. Aqueles homens e mulheres foram levados para a Babilônia. Eles eram escravos, eles eram cativos, mas eles diziam: nós não podemos esquecer de Jerusalém. Jerusalém era sua alegria, dominava seus pensamentos. Eles estavam exilados, mas eles não queriam perder o foco, como Daniel e seus amigos. Querido jovem, por favor, viva esse mundo, mas não deixe esse mundo manipular você. Porque o mundo e a cultura quer nos manipular. E muitas vezes, na excitação do mundo, nós nos esquecemos do Evangelho de Cristo, de Deus, da Bíblia. Essa semana, queridos irmãos, eu vi uma coisa que eu achava que eu nunca ia ver. Dentro do meio adventista. Eu vi vídeos na internet, no Instagram, explicando para os adventistas o porquê não assistir o jogo do Brasil no sábado. E eu dizia: meu Deus, eu acho que eu estou ficando maluco, porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, isso era muito óbvio. Não precisava de um vídeo na internet para falar, não precisava que alguém viesse me explicar as razões do porquê não. Eu aceitei a Cristo, deixei que Cristo entrasse no meu coração, decidi ser obediente aos seus mandamentos, decidi guardar a fé de Cristo, decidi me entregar a Cristo. E eu vou permitir agora que o mundo me manipule. Sabe, irmãos, eu sou apaixonado por futebol. Sabe, eu gosto do futebol, eu assisto os jogos do meu time sempre que eu posso, quando não tem alguma tarefa. Mas eu entendo que o meu time, nem que seja a minha seleção, o meu país, não está acima do meu Deus. Você consegue entender? Ele não está acima do meu Deus. Israel estava em Babilônia, escravo, preso. E ele estava dizendo assim: olha, Babilônia vai querer nos moldar, Babilônia vai querer nos fazer, mas eu não posso me esquecer de Jerusalém. Querida igreja, não se esqueça de Jerusalém. Não se esqueça. Lá em Hebreus fala dos homens e mulheres da fé e diz assim: todos eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo, abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos. Irmãos, nós somos estrangeiros nessa terra. E sim, amigos, essa terra é cruel. E muitas vezes nós vamos chorar. Muitas vezes nós ficaremos abatidos. Quando as percas financeiras vierem e você chorar. Quando o mal atacar o seu casamento e as brigas vierem dentro de casa. Quando você tiver problemas na família, quando você ficar desencorajado, lembre-se, você é apenas um peregrino. Jerusalém nos espera e é para lá que nós vamos. Tudo vai passar, irmãos. Não troque a sua salvação por um prato de lentilha. Não troque a sua salvação por algo barato. Peço-vos, diz Pedro, como peregrinos que sois, se afastem das coisas do mundo que combatem contra a alma. Um dia, uma jovem moça nos tempos de Ellen White havia passado por uma grande decepção. Ainda jovem, ela perdeu o seu marido que morreu. Ellen White escreveu uma carta para consolar essa jovem. Essa carta é uma das coisas mais lindas que existe. Eu quero ler para você no final da minha mensagem. Ellen White escreveu as seguintes palavras para ela, ouça com atenção. Ela disse:
estamos em caminho para casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Ela diz: nenhum véu de infortúnio, nenhuma lamentação de esperança frustrada e afeições sepultadas serão ouvidas lá. Logo as vestes da opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo vamos encontrar o coração do rei. Aquele cuja sua vida estiver escondida em Cristo, os que na terra combaterem o bom combate, resplandecerão com glória. Não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças da vida eterna. Em sua presença, todas as provações e sofrimentos dessa terra serão como nada. Logo chegará, irmãos, o dia em que veremos o rosto de Cristo Jesus. Estamos no caminho para casa. Você diz amém? E eu quero terminar a minha mensagem dizendo para você: acredite, a palavra de Deus se cumprirá. Israel foi para a Babilônia. E eles sabiam que Babilônia não duraria até o final. Por que é que eles sabiam? Porque antes mesmo deles irem para o exílio, existia um profeta entre eles. O nome desse profeta era Jeremias. E Jeremias fez uma profecia. E a profecia de Jeremias era a seguinte: essas são as palavras de Jeremias, o profeta enviado para Jerusalém. Para aqueles que ainda estão no cativeiro, sacerdotes, profetas e todo o povo que foi levado cativo. E Jeremias termina dizendo assim: o Senhor fala para vocês, passados 70 anos em Babilônia, eu atentarei e cumprirei a promessa que eu fiz sobre vocês. A promessa, diz Jeremias, de trazê-los de volta para casa. A promessa de trazê-los de volta para casa. Imagina comigo, os anos foram se passando e o Israel estava no exílio. Mas eles receberam aquela palavra de Jeremias. Passaram-se 10 anos e eles diziam: nossa, Deus prometeu que em 70 anos nós voltaríamos. Passaram-se 20, 30, 40, 50. Os momentos difíceis vinham, as tribulações vinham, as provações vinham, mas eles diziam: Deus prometeu que em 70 anos nós voltaríamos. E a Bíblia diz que em 70 anos, Deus enviou um libertador. Ciro veio, conquistou a terra e permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. E sabe o que é o mais lindo de todos? Deus também faz uma promessa para nós. E com essa promessa, João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma noiva para o seu esposo. E João continua dizendo: quando Jerusalém vier, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Porque aquele que está sentado no trono dirá: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Há uma tradição no judaísmo que até hoje não se sabe quando exatamente começou essa tradição. Mas a tradição é mais ou menos o seguinte: todo ano, quando tem a Páscoa, quando a Páscoa começa, quando eles estão fora de Jerusalém, eles estão na Páscoa juntos e eles celebram a Páscoa, eles comem a Páscoa juntos, eles se alegram. Mas quando eles vão para casa, quando eles vão se despedir, para aqueles que estão morando longe de casa, quando eles estão indo embora, se despedindo, um olha para o outro e diz assim: ano que vem, Jerusalém. Ano que vem, Jerusalém. Não se sabe certo quando foi que essa tradição começou. Alguns dizem que talvez foi quando o templo de Jerusalém foi destruído e eles foram dispersos. Mas há outros que remontam e dizem que talvez foi naquela época lá atrás, quando eles foram para a Babilônia.
Todos os anos, quando eles se cumprimentavam, eles tinham esperança e eles diziam: ano que vem, Jerusalém. Ah, irmãos, a nossa igreja hoje celebra 15 anos. 15 anos de histórias, 15 anos de bênçãos, 15 anos de alegrias. Mas eu não quero comemorar 16, 20, 30. Ano que vem, Jerusalém. Meu sonho é que ano que vem a gente celebre lá no céu. Que Jesus possa aparecer rasgando esse céu de Denver, esse céu lindo como está hoje. E Ele vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer: filho, a espera acabou. Jerusalém chegou. Ano que vem, Jerusalém. Nós teremos o último hino que vai encerrar o culto essa manhã. E é um hino que fala do céu, um hino que fala sobre a volta de Jesus, os momentos que vamos viver com Ele eternamente no céu. E eu quero orar. Mas eu quero orar só por aqueles que querem. Ano que vem, Jerusalém. Enquanto você escuta esse hino, se é o teu desejo estar ano que vem, ou esse ano ainda, em Jerusalém, eu quero pedir que você, enquanto escutar esse hino, fique de pé e abrace aqueles que você quer levar contigo para Jerusalém. E abrace aqueles que você quer salvar contigo, teu filho, teu esposo, tua esposa, teu amigo. Que você possa dizer para ele ou para ela que está ao seu lado: sabe, a caminhada aqui tem alguns momentos bons, mas não queremos mais estar aqui. Ano que vem, Jerusalém.